Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Muito feliz de estar ministrando essa série sobre a coroa da vida. Queridos, eu creio que você que caminha conosco tem o entendimento que você foi chamado para reinar, amém? Deus não nos chamou escravos. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de escravidão para estar outra vez atemorizados. Por quê? Enquanto há medo, há escravidão. Amém? Mas o verdadeiro amor, o perfeito amor, que vem dele, que foi demonstrado na cruz, expulsa todo medo. Não de uma maneira delicada, mas sabe como você dá um chute? Sai daqui, medo. Porque o medo não faz parte da nossa essência. Nós somos... Deus não nos deu espírito de medo. Portanto, se tem sentimentos de medo na nossa vida, não provém de nós, mas da nossa própria carne. E quantos sabem que vocês não são carne? É na carne que está toda a concupiscência, é na carne que está todo o pecado, é na carne que está tudo aquilo que nos coloca como escravos. Mas, queridos, nós um dia fomos vendidos ao escravo, mas nós fomos comprados. Por mais que foi péssimo a nossa venda como escravo, Deus pode, com isso, nos comprar com um valor muito mais alto. Amém? Nós podemos perceber essa demonstração do amor de Deus. Eu acho que pode... Bom, eu não sei se eu acho que está vindo tudo aqui, né? Pode ser, né? Por mim tá bom aqui, tá? O ar-condicionado. Amém. Então vamos lá. Eu quero falar, queridos, semana passada eu falei sobre sobre o reinado da morte. E esse reinado da morte, ele durou de Adão até Moisés, porque esse é o período que não havia, entre aspas, a graça revelada e manifesta. E a morte reinou nesse período. Mas agora nós estamos debaixo da graça. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Amém? E eu quero falar hoje sobre a coroa de honra e de glória, e é muito importante para você entender que se você não compreende essa realidade, dificilmente você reina em vida. E nós vamos entender mais sobre o que é reinar em vida. E eu quero ler com vocês lá em Salmos, capítulo 8, versículos 5 a 6, que diz assim... Está falando sobre o homem. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse é o tema da mensagem. Deste-lhe domínio, governo, reinado sobre as obras da tua mão e sobre teus pés, tudo lhe puseste. Queridos, o domínio só pôde existir porque o homem foi coroado de glória e de honra. Amém? Sem honra e glória, não tem domínio. Não há governo. Há escravidão. E eu vou explicar porque eu vou ler alguns conceitos aqui de honra. Na verdade, no hebraico, significa ornamento, enfeites, adornos, aquilo que é igual quando você faz uma ornamentação para uma festa, assim o homem Adão, eu estou falando de Adão especificamente, era ornamentado, embelezado, amém? Isso era um conceito de honra no hebraico, mas no grego diz avaliação pelo qual o preço é fixado. Está falando do preço, do valor. Os dois têm um sentido significante para nós no contexto de que é honra, é valor. É você saber o quanto
o homem, no caso, Adão, era saber quanto que ele era bem avaliado, quanto ele era bem embelezado, cheio de beleza, de adornos. Isso tudo provinha de Deus. Era o que compunha a natureza de Adão. Era o que sustentava a coroa dele. Amém? Vocês sabem que Adão era como rei aqui na terra. Ele tinha domínio sobre as coisas, não sobre pessoas, mas sobre as coisas. Mas nós sabemos que a queda com o pecado é como se o homem fosse vendido como escravo ao pecado. Então, essa escravidão durou o tempo em que não havia graça revelada, manifesta. E esse é o tempo que o império da morte, liderado por Satanás, isso é Hebreus capítulo 2, isso explica muito bem, eu falei com vocês isso. Porque eles são muitos assuntos, eu sei que são muitas coisas, e nós precisamos estar ouvindo, abrindo aspas aqui. Eu estava ouvindo ontem a mensagem que eu ministrei, o suporte para suportar, e eu fui muito edificado, porque tinha coisas ali que Deus reacendeu, e eu falei, Senhor, me dê graça para poder continuar e ministrar de acordo com aquilo que o seu Espírito está revelando, queridos, mas são preciosidades. Eu não estou falando por causa de mim, eu estou falando porque aquela crença dos fundamentos que nós temos, de tudo aquilo que Deus tem ministrado para nós. São palavras que nós devemos espalhar para pessoas que estão presas, acorrentadas nos vícios, que realmente vai trazer um suporte, uma libertação, uma verdadeira libertação, não pela força, mas pelo Espírito, porque nada é por força, mas pelo Espírito, amém? Então, o homem ele foi vendido como escravo ao pecado, e o conceito de glória é dignidade, esplendor, brilho. Então, isso cercava a vida de Adão. Isso cercava a vida dele. Então, uma vez que o pecado veio, o desvalor veio, a venda à escravidão veio, ele perdeu essa honra e essa glória. Agora, isso afetou demais a natureza de Adão. Isso afetou demais a humanidade. Porque uma vez que você não recebe a honra e a glória de Deus, o valor estabelecido, você precisa buscar na terra ser valorizado. Você precisa buscar nas coisas o valor. Então, esse é o contexto, e nós precisamos entender que o pecado em si, a escravidão em si, vem desse desvalor do homem. Quando a gente pensa naqueles pecados mais fortes, né? A gente pensa numa prostituta que vende seu corpo, e se você parar para conversar com ela, você vai ver quanto que aquela pessoa tem um sentimento de quanto ela é barata. Quanto que ela não tem valor. Tanto é que vende seu próprio corpo. E isso em todos os âmbitos, em todos os aspectos. E o contrário disso também. Se eu creio no valor que eu possuo, eu vou andar na altura desse valor. Por isso que um contexto em 1 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja aos Coríntios, que tinha muita impureza, tinha prostituição entre os irmãos, mas ele não deixou de trazer a identidade deles. Ele fala assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Aí ele fala assim, olha, vocês foram comprados por bom preço. Que isso é a raiz. O bom preço que foi dado por nós. O bom preço que foi dado. Aí ele fala assim, glorificai, pois,
a Deus no vosso espírito, alma e corpo. Eu só posso glorificar a Deus no espírito, alma e corpo quando entendo um preço que foi dado por mim. Amém? Senão vai ser você lutando para conquistar um valor. Lutando para ser valorizado. Porque acontece isso no mundo, sim ou não? É você querendo agregar coisas para ser valorizado. É você tentando fazer algo para ser valorizado. Hoje existem revistas que avaliam as fortunas e, de acordo com isso, o valor das pessoas. Mas, queridos, existe algo muito mais precioso. Uma realidade muito mais alta. Porque todas essas coisas são perecíveis, se corroem. Mas o que Deus tem para nós é algo que não corrói. É o sangue de Jesus Cristo. Qual Deus usou para nos comprar e nos resgatar dessa condição. Mas vamos lá. Entendendo esse contexto, a honra e a glória, na verdade, se entende que isso é interior. Interior. E como eu falei, que se você não sabe governar o seu interior, não adianta, que nada do lado de fora será governado. Se não tem coroa de honra e glória aí, não tem coroa da vida lá de fora. Porque é ela que sustenta a coroa. E abre aspas, ontem foi a coroação do rei Charles. Quantos viram? Vocês viram que ele foi envolvido com o manto? Vocês viram que ele se assentou? E depois veio um sacerdote e colocou a coroa nele? Amém? Mas não vou ficar dando spoiler. Mas vocês já ouviram a mensagem suporte para suportar que fala sobre tudo isso. Amém. Glórias a Deus. Mas por que nós precisamos entender essa honra e glória que vem de Deus e não dos homens? E isso vai fazer sustentar o nosso governo interior. Porque melhor é o longânimo, como diz em Provérbios, capítulo 16, melhor é o longânimo que governa o seu interior do que um valente que conquista uma cidade. Amém? Está aí a palavra aí, Provérbios 16, 32. Então, governar o seu interior, as suas emoções, é o domínio próprio mesmo. É muito mais importante do que você conquistar coisas. E quando nós olhamos, e eu vou fazer uma analogia aqui, com duas gerações. Quando Adão caiu no pecado, logo depois, o primeiro filho nasceu com o nome Caim. E depois, Abel. Caim, a história é: Caim foi oferecer para Deus do fruto da terra e Abel ofereceu da primícia dos seus rebanhos. Muitos dizem que a oferta que foi dada por um é porque era do fruto da terra e o outro envolvia sangue. Não, queridos, o segredo de Caim para Abel é que Abel reconhecia, porque dar primícia é reconhecer que tudo provém de Deus. Não é esforço, não é conquista, é herança, entende? É o que Deus dá. Então esse é o segredo. O Abel, o Caim, talvez no pensamento dele, eu trabalhei muito por isso, eu vou dar essa oferta aqui para Deus. Mas Abel ofereceu da primícia. Enfim, não é o contexto, mas Deus se agradou da oferta de Abel e não na de Caim. Isso gerou muito ciúme, já demonstrando como que já estavam as questões interiores no homem.
como que estava a realidade interior do homem. Tiago, ele fala assim, de onde vêm as guerras interiores? Não vem da cobiça? Não vem dessas coisas que guerreiam? E, querido, se você não vence essa guerra interior, você quer vencer guerra lá de fora. Amém? Por isso que Tiago, ele fala também, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta a provação e a tentação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá o quê? A coroa da vida. Amém. Repita comigo, eu preciso governar meu interior. Eu preciso governar meu interior. Esse é o seu primeiro governo, queridos. Amém. São as suas emoções. Amém. É aqui dentro. A paz precisa predominar. E o príncipe da paz está aí. Dentro de você. Amém, queridos? E Deus, quando percebe as emoções de Caim, por que você está assim? E ele contou, e Deus falou assim, olha, se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Então, lá no contexto, Deus já explica para ele, olha, cuidado, a cobiça está aí, ela vai te dominar. Se você ceder a ela, ela vai te dominar. E assim foi com a humanidade toda. Certo? Agora, o que Caim fez? Qual foi a geração? Como foi a geração de Caim? Uma geração que viveu para si, buscando glória para si. E eu vou ler com vocês e mostrar como que Caim sempre estava a geração construindo coisas, agregando coisas. Em Gênesis 4:17, diz assim, e coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque não é aquele Enoque que eu vou falar com vocês, tá? Esse é o Enoque de Caim. E por incrível, tem 2 Enoques. Caim edificou o quê? Uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do filho dele. O nome de seu filho. Então, já o mesmo... Você vê que é um espírito mesmo da Torre de Babel, que eu vou falar, que é você edificar algo para você ser lembrado, para você ser reconhecido, para você ser honrado. É o homem buscando conquistar a sua coroa. Vocês estão me entendendo? É o homem tentando ser honrado, ser glorificado. E, queridos, isso está muito na nossa carne. Quem nunca passou por isso, não tem carne. Já foi arrebatado. Sim ou não? Porque era a essência que fazia parte do homem, a glória e a honra que vinha de Deus. Então, ele edificou uma cidade, chamou Enoque, o nome do seu filho, e a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra chama Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Você vê que coisas. Construindo tendas. Entendo que o problema não é construir tendas. O problema é o interior. O problema não são conquistar coisas. O problema é o interior. Aí, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante.
de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, essa era a geração de Caim. Sempre construindo coisas. Sempre agregando coisas, construindo cidade. Agora, vamos ver a geração de Sete. Sete foi aquele que, segundo Adão, Deus me recompensou a morte de Abel. Vocês sabem que Caim, por causa do domínio do pecado, matou Abel. Mas vamos ver a geração de Sete e nós vamos ver a diferença de uma geração para outra, para nós entendermos o contexto. E lá em Gênesis 5, 1 a 10, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, Adão foi criado à semelhança de Deus. Ele tinha a imagem de Deus. Ele tinha a glória de Deus. Ele tinha a honra que vem de Deus. Porém, veio o pecado. E o que aconteceu? Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou o filho a sua semelhança de Deus ou semelhança de Adão? Então, o homem criado hoje, ele não é a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Ele é imagem e semelhança de Adão. Amém? Todos são imagem e semelhança de Deus. Não. Todos são imagem e semelhança de Adão. Vocês estão me entendendo, gente? Amém. Adão era imagem e semelhança de Deus, mas veio o pecado. A próxima geração é imagem e semelhança de Adão. Porque Adão, ele passou a ser aquele que deu início a uma geração. Mas depois veio o último Adão. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Mas vamos lá, continuando. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Você percebe? Lá fala de a geração de Caim, era o pai disso, era construtor de aquilo, edificando cidade, mas aqui Sete viveu. Porque a vida não está em construir coisas. E a vida aqui é o verdadeiro viver próspero. É o verdadeiro viver em Deus. Amém? Vamos lá. Nós vamos entender mais sobre isso. E Sete viveu 105. Fala, viveu. 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E nessa geração vem o Enoque. Lá no versículo 21 fala, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Aí fala algo importante aqui. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Queridos,
A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Eu penso, quando eu li 365 dias, são 365 anos, são como 365 dias você na presença de Deus. É uma vida inteira. Então, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era. O Espírito Santo tocou essa palavra. Porque quando você anda com Deus, já não é mais você. Quando você anda com Deus, não é mais você. Porque lá perdeu a imagem. A imagem, a honra, a glória. Aqui nós podemos ver uma sombra gloriosa de que não é mais você, mas é Cristo em você. Amém? Porque, queridos, por isso nós fomos chamados. A honra não tem a ver com quem nós somos. A honra tem a ver com quem Cristo é. E vocês entendem? Mas vamos guardar isso no nosso coração. Viveu Enoque com Deus. Viveu na presença de Deus. E já não era Enoque. Já não era André. Já não era Júnior. Já não era. Era o próprio Deus. Amém? Amém. Porque Deus o tomou para si. Glórias a Deus. Aí, queridos, vocês conseguem ver 2 gerações? Caim é a geração de Sete. Uma viveu em Deus. Outra viveu para si, querendo construir as coisas para ser lembrado. Em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, surge um personagem que merece destaque. Destaque não por algo bom, mas por um mesmo espírito que dá seguimento lá ao espírito de Caim, que fala de Nimrod. Você já ouviu falar de Nimrod? Foi o construtor da Torre de Babel. E a Torre de Babel, o propósito é construir uma torre muito alta, que toque os céus. E o nosso nome seja célebre, seja conhecido. Por que esse desejo? Porque o homem perdeu a honra e a glória que vem de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu quero que o meu nome seja conhecido. Nós construímos uma torre. Nós construímos uma grande estrutura. Marcando a cobiça do homem. E a cobiça veio porque a honra e a glória foi perdida. Quer dizer, algo preenchia o interior do homem. É algo que trazia satisfação na vida do homem. Mas vamos ver um pouquinho desse Nimrod, porque que ele se encheu de tal forma. Em Gênesis 10, versículo 8 a 11, diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi o quê? Valente. Vocês lembraram de alguma coisa? Melhor o longânimo, que governa o seu interior, do que o valente que conquista uma cidade? E ele foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod diante do Senhor. Um princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria
e edificou Nínive, Rebote-Ir e Colar. Enfim, você vê que o espírito é o mesmo. Em contrapartida, eu estou trazendo para vocês gerações. Quer dizer, é muito importante nós olharmos lá no início, que nós conhecemos a história. Nós entendemos raiz, espírito que governa, para você sair de um contexto. E talvez nós, que fomos contaminados na carne com esse espírito, e achamos que isso é bom, porque a cobiça é algo bom. Mas nós fomos chamados para governar sobre ela. Amém? Mas, enquanto Nimrod está fazendo o seu nome célebre com a Torre de Babel, e nós sabemos que foi algo tão forte que Deus falou, vamos descer e confundir, porque esse povo, eles falam a mesma língua. Eles são um. E tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. E Deus vai lá e confunde todas as línguas, e daí saiu todos os idiomas. Em contrapartida, em Gênesis capítulo 12, aí Deus chama alguém. Qual é o nome dele? Abraão. E o que diz a palavra aqui? Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Você vê que enquanto os homens estão construindo nações, Deus está falando, eu vou construir uma nação a partir de você. Pegou um homem poderoso, como Nimrod? Não, porque Deus não escolheu as coisas fortes, poderosas desse mundo. Deus escolheu as fracas, para confundir as fortes. Pegou um homem de 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril, em estado de fraqueza, e chama eles. A Bíblia diz que aquele que Deus chamou, ele faz o quê? Ele justificou. Aquele que Deus justificou, ele fez o quê? Glorificou. É uma sequência, queridos. Entenda isso. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Então, esse chamado de Deus para falar de Deus para Abraão, eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Não é o homem engrandecendo o seu nome, é Deus engrandecendo o nome dele, do homem. Amém. E nós vamos entender como que Deus faz isso. Como que ele engrandece, de certa forma, o nosso nome? Através da vida de Abraão. Porque engrandecer o nome é elevar o valor. O valor que foi perdido, eu vou mostrar agora em você, Adão. Porque você é aquele a quem foi pré-anunciado o Evangelho. Amém? Porque, queridos, todo prejuízo que o pecado de Adão trouxe, Deus restituiu de uma forma superabundante. A honra e a glória tinha a ver com o caráter e quem Deus é, um Deus de amor, o Deus que é amor, de certa forma, que já refletia esse valor na vida de Adão. Porém, com a venda ao pecado, o homem se tornou barato. Mas Deus mesmo assim não considerou o homem barato. Senão ele teria usado coisas da terra para comprar o homem. Mas ele usou aquilo que é mais precioso para resgatar o homem dessa condição. Amém, Deus? Amém, gente? Aleluia! Glória a Deus! E ele diz aqui, eu te engrandecerei o nome,
Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, a palavra engrandecer significa tornar poderoso também, tá? Se tinha um Nimrod, que é poderoso na terra, Deus levanta um homem fraco para mostrar o poder do céu. Deus está sempre querendo revelar o poder do céu na vida dos fracos. Deus quer revelar isso nas nossas vidas, queridos. Entenda essa verdade. Enfim, então nós vamos entender o chamado. Deus chama Abraão em Gênesis 12, faz uma promessa para ele: eu vou engrandecer seu nome. Em Gênesis 15, como nós falamos, quem Deus chamou, ele o quê? Justificou. Gênesis 15 acontece a justificação de Abraão, que até então ainda era Abrão, e Abrão significa o quê? Pai exaltado. Lembra, Abrão, ele viveu no contexto da Babilônia. Quem deu o nome a Abrão foi o seu próprio pai. Terá? Você vai ser o pai exaltado. Inspirado pelas obras, pelas construções, pelos engrandecimentos, pelos títulos célebres. Você vai ser um pai exaltado. Só que ele não conseguia. Ele não podia. E Deus encontrou uma oportunidade de manifestar o poder dele na vida de Abraão. E o que diz Gênesis 15, versículo 1? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, a vida de Abraão mudou naquele dia. A vida de Abraão mudou naquele dia. Porque quem tem crédito da justiça da parte de Deus na sua vida, quem entende que eles têm a sua vida mudada, transformada. Sabe, é algo que era desejado na antiga aliança. Davi, ele fala assim: olha, eu fui moço, fui jovem, agora sou velho. Passei um tempo todo, observei, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Em Deuteronômio capítulo 6, quando a lei já foi dada, fala assim: aqueles que obedecem a lei por completo, ele tem o status de justiça. Então, você ter o status de justiça, você ter o crédito de justiça, é como se você tivesse obedecido todas as leis, todos os mandamentos, e estivesse totalmente pronto para Deus abençoar e derramar o seu favor. Entenda, queridos. Você deveria celebrar mais isso. Deveria celebrar mais o fato de você ser justiça de Deus. Você deveria louvar mais a Deus por isso. E nós vamos falar mais sobre isso. Porque em Romanos capítulo 4 fala um pouco mais dessa justificação de Abraão. Ele fala aqui no versículo 2 a 8. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, eu não posso me justificar pelas obras, me tornar justos pelas obras, porque senão eu vou glorificar a mim. Eu vou trazer honra e glória para mim. Mas a honra e a glória vem de quem? Vem dele. É Deus que tem que me justificar. É Ele que me faz justo. É Ele que nos torna justo. Ele que nos tornou justiça. Aí vamos entender. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Está citando aquilo em 15, aqui, o que eu li em 15, Gênesis 15, 1. Ele diz assim: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça.
Eu imagino isso antes de nós conhecermos a Jesus, ou talvez tendo conhecido, e ninguém nos falou sobre isso. E nós imaginávamos assim, Jesus morreu por mim. Eu tinha uma conta impagável de pecado. E quando Cristo morreu por mim, a minha conta foi zerada. E é assim que a gente pensa. Não, queridos. Quando Cristo morreu por mim, Jesus, ele não está no nível dos meus pecados para pagar. Jesus está no nível dele. Ele vale muito mais que os meus pecados e os seus pecados, sim ou não? Ele não pagou apenas pelos meus pecados. Ele acreditou a sua própria justiça. Porque ele obedeceu até o fim. Até a morte. Agradando a Deus em tudo. Honrando a Deus em todos os caminhos. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Aí ele vem lá na nossa conta e acredita tudo que ele fez e que ele é. Então a sua conta de justiça. Por isso que a Bíblia diz assim, acheguemos com ousadia no Santo dos Santos, com ousadias pelo sangue. Entende? Por que nós precisamos orar com confiança? Porque tem crédito de justiça na nossa conta. Se você chega lá pensando assim, meu Deus, um miserável pecador. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, que eu estou homem em muito pecado. Por favor, me escuta, Deus. Essa é a oração da velha aliança. Da nova aliança. Você já chega adorando a Deus. Você chega não olhando para simplesmente o Senhor dos céus e da terra, mas você chega diante do seu Pai. Por isso que as nossas orações são respondidas quando nós temos esse entendimento. Porque é como se o próprio Jesus estivesse ali. Mas é muito importante nós termos a consciência que nós estamos governando cobiça, porque Deus não vai dar nada para alimentar a sua cobiça. Porque a cobiça não pode governar você. Amém. E Deus não te fez para ser governado por nada. Amém. Amém. Primeiro nós precisamos receber essa coroa de honra e de glória. Porque é isso que preenche o nosso interior. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Senão, você vai precisar de um carro zero para ser reconhecido. Você vai precisar de uma grande casa, um grande apartamento para ser lembrado. Não, querido, nós não precisamos disso, não. Nós já fomos lembrados. Eu li Salmo 8 que diz assim, que é o homem para que dele te lembres. E o filho do homem fizeste um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Então, a honra e a glória que Deus atribuiu a nós foi muito maior do que aquilo que o mundo pode dar, queridos. Nós precisamos ter o nosso interior governado, entender, porque nós, literalmente, não precisamos da honra dos homens. Nós precisamos governar igual Jesus está na cruz e aponta um dedo para ele, se tu és o Filho de Deus, desce aí se tu és o rei, desce aí. E Jesus fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por quê? É um homem que tinha um governo interior. Ele não revidava, ele não ultrajava, ele não se vingava, na sua boca não se achou engano, porque ele não tinha problema com acusações, com difamações. Amém, gente? Amém. Porque quando nós somos caluniados é porque nós protegemos muito o nosso ego e estamos sustentando o nosso nome. Estamos sustentando o nosso ego. Por favor, lembre-se de mim. Aí quando fere ele, a gente sente. Mas, queridos, nós recebemos algo muito maior. Estão me entendendo? Amém.
Aleluia. Deus está trabalhando com a raiz de nossos corações. Deus nos fez a justiça de Deus. Aí diz a palavra de Deus assim, que diz a Escritura, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todo mundo que trabalha aqui, o Maurício que trabalha, aí chega lá o seu patrão e fala assim, meu filho, eu te fiz o favor de te pagar o salário. Fez um favor. Depois dei o dinheiro do seu trabalho. Não, você não fez favor. Você fez uma obrigação. Pagou uma dívida. Amém? Por isso que a graça não é o que eu trabalhei por ela. É o que alguém trabalhou por mim. Aí, ele fala assim, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Aí Davi sonha com isso. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Como que eu queria viver nesse tempo? Como que eu queria ter o crédito de justiça? É a lua, gente, que refletiu. Como que eu queria ter o crédito de justiça na minha conta, sem ter feito nada, apenas confiado em Deus? Mas mesmo assim, esse homem louvou, adorou a Deus de tal maneira que nem se percebeu que estava com pouca roupa, dançando e louvando por causa da presença de Deus. Ele literalmente viveu no tempo fora daquele tempo. Ele viveu parte da graça. Mas nós estamos vivendo uma realidade, queridos, estamos para desfrutar uma realidade muito gloriosa. Aí fala, todavia a felicidade do homem que Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aleluia. Queridos, agora vamos pensar todo o prejuízo que o pecado trouxe para o homem a ponto dele olhar para si e se perceber nu. Ele teve medo, se escondeu. E Deus, Adão, onde está você? Ele falou assim, eu estou escondido aqui. E Deus fala, quem te mostrou que você estava nu? Quando ele fala assim, está dizendo, não fui eu que te falei isso. Amém. E você vê que o medo passou a ser o ditador do descontrole do homem. Ele passou a ser a emoção inicial que traz instabilidade e um desgoverno no interior do homem. Queridos, todo descontrole tem a ver com a raiz de medo lá. E por baixo, a culpa, a condenação. Mas nós estamos falando daquele que não atribui a culpa. Dele que removeu nossas transgressões. Aquele que arrancou nossos pecados. Glória a Deus. Amém? Aí, no versículo 23, 25 diz, aí está falando aqui de Abraão. Aí vai falar de nós, 23, 25. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa
justificação. Queridos, Jesus não teria ressuscitado se os nossos pecados não estivessem eliminados no seu corpo. Se nós não estivéssemos justificados, porque a ressurreição de Cristo é a declaração da nossa justiça. Entende? Aí, nós precisamos entender a justiça que Deus nos dá. E nós estamos falando de reinado, amém? A justiça é algo interior. A justiça é algo interior. E nós precisamos enxergar a justiça como um manto. E ela é um manto. O mesmo manto que envolve um rei que está prestes a se assentar no trono e ser coroado. Vocês estão me entendendo? Porque a Bíblia diz que o efeito da justiça é descanso. Por que descanso? Ele foi envolvido com manto. E ele se assentou. E uma vez que você se assenta, você é coroado. Amém? Aí ele fala, ora, o que diz em Isaías 61, versículo 7? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aí no versículo 10 diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Aí ele fala aqui, como noivo que se adorna. O significado de honra lá era adorno, enfeite. Aleluia. Como a noiva que se enfeita com as suas joias. Queridos, entenda. Justiça é um manto. A sua honra está na justiça que foi acreditada na sua vida. Agora, crer nela me faz me posicionar como rei. Porque manto é veste rei, é veste rainha. É veste de quem teve a sua nudez coberta, a sua vergonha em dupla honra. Porque é dupla honra. Cristo, agora entenda que essa veste foi cara. Porque para isso Jesus teve que ir nu para a cruz. Ele merecia estar vestido. Esse manto era dele. Ele merecia estar vestido. Mas na cruz, ele se torna aquilo que eu e você era. Para que agora nós nos tornamos aquilo que ele é. Esse manto não tem a ver com as suas obras. Tem a ver com a obra dele. Queridos, entenda que quando o inferno olha para nós, quando a região celeste olha para nós, eles veem alguém com manto de justiça. Só que se você não entende, não tem essa mentalidade e entendimento que você já foi honrado por causa dessa justiça, você vai buscar a honra do outro. E se você busca a honra e glória do outro, você, com as suas atitudes, está dizendo, eu não sou rei, eu sou escravo. Eu preciso ser reconhecido. Amém, gente? Amém. Queridos, nós, no nosso meio, nós vamos honrar uns aos outros, porque nós reconhecemos o manto de justiça na vida de cada um. Reconhecemos o valor de cada um. Reconhecemos a posição de cada um.
Agora, tem a ver a honra com a posição com qual ele nos fez, nos deu e nos entregou. Agora, você imagina, queridos, isso espiritualmente. Abraão foi chamado, a quem Deus chamou, ele justificou. Sabe, isso, eu vejo isso muito forte na vida de Abraão. Porque até o ponto de ele interceder para a vida de Ló, que estava morando em Sodoma e Gomorra, e estava prestes a ser destruída aquelas cidades, e Abraão intercede diante de Deus. Senhor, o Senhor destruiria 50 justos que estivessem naquela cidade? E Deus fala, por amor aos 50 justos, eu jamais destruiria aquela cidade. E ele vai ganhando ousadia. E se tivesse 45, Senhor? O Senhor destruiria aquela cidade. Se tivesse 45 justos nela, jamais destruiria aquela cidade. E vai falando de 40, de 35, de 20, de 30, de 25, até chegar ao número de 10, que é o número que ele queria. Se tivesse 10, eu jamais destruiria aquela cidade. Por quê? Porque Deus reconhece o valor de um justo. Queridos, nós precisamos ter essa consciência. Porque uma cidade pode ser transformada por causa da nossa vida. Nós precisamos entender isso. O valor que nós possuímos. Ambientes são transformados. Sabe quando entra um rei num lugar? E eu estou falando espiritualmente. Agora, um rei que não entende a sua posição. Por isso que não tem como você não governar o seu interior. Se você não governa o seu interior, você está sendo governado. Se o pecado te domina, você está sendo dominado. Quem reina? Nós fomos feitos para ser reis. Amém? Aí, eu quero estar falando com vocês, porque a quem Deus chamou, Ele justificou. A quem Deus justificou, Ele glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Antes era a imagem de Adão, agora a imagem de seu Filho. Por isso que Deus, quando olha para você, Ele vê o Filho. Amém. Imagem, realidade, verdade, é a imagem do Filho. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Queridos, Abraão, ele foi predestinado, ele foi chamado, ele foi justificado, ele foi glorificado. E nós precisamos entender isso. A honra e a glória que Deus restaurou em nossas vidas não tem a ver com a imagem do Aloísio, tem a ver com a imagem de Cristo em mim. Não tem a ver com a sua imagem, tem a ver com aquilo que Deus em você. É muito nome, Estevão, Enoque. Enoque andou com Deus e já não era. Mas vamos lá. Gênesis 17, versículo 1. Glória a Deus. Quando atingiu quem? Abrão. Abrão o quê? Pai exaltado. Deus precisava corrigir isso? Sim ou não?
Ele recebeu esse nome na Babilônia. Ele recebeu naquele contexto. Queridos, Deus corrige o nosso coração. Deus remove de nós as cobiças. Deus remove de nós aquilo que tenta governar o nosso interior. Por causa da desonra que nós sofremos, por causa da vergonha que nós sofremos, não somos nós que vamos nos exaltar, não somos nós que vamos construir cidades, não somos nós que vamos construir torres, não vamos ser nós que vamos fazer coisas para ser lembrados. Deus já se lembrou de nós. Gênesis 17:1. Quando atingiu Abrão, pai exaltado, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, caminha na minha presença. Enoque andou com Deus e já não. Abrão, anda na minha presença, porque já não é mais você. Agora, o que será então? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Agora perceba uma coisa, queridos. Abraão, o fraco Abrão, de 99 anos de idade, experimentou agora do Deus forte, do Pai e do Príncipe. Amém? Ele passou a gerar reis. Ele recebeu a força de Deus. E ele se tornou pai. Amém? Porque, queridos, quando você anda na presença de Deus, e somente os justos andam na sua presença, já não somos mais nós, mas é Cristo em nós. Já não é a nossa imagem, é a imagem dele. Amém, queridos? Então a nossa honra, a glória vem de Deus. Vem daquele que nos chamou e nos glorificou. Para terminar o último versículo. 1 Pedro 1, 24, 25 assim, diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos.